27. Posso ler? Lucas capítulo 10, verso 27. Diz assim: o homem respondeu: ame o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ame-se o próximo como você ama a você mesmo. 28. A sua resposta está certa, disse Jesus: faça isso e você viverá. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, o mestre da lei se levantou, indo ao encontro de Jesus, querendo pegar Jesus em uma palavra, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida? A Bíblia vai estar nos falando que esse mestre da lei, querendo encontrar uma prova contra Jesus, ele pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? As Escrituras está dizendo: ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele não se conformou e disse: Senhor, mas quem é o meu próximo? Para que eu possa amar, para que eu possa fazer o que tem de ser feito. Aí a Bíblia vai falar a parábola da história. Um certo homem fez uma viagem e foi apanhado por salteadores. Esse homem foi espancado até a morte. E o homem na estrada, quase entre a vida e a morte, o samaritano, daquela cidade, daquele lado, passa um sacerdote e vê o homem ensanguentado e passa por longe. Da mesma forma, passa o levita e também passa por longe. Irmãos, a estrada entre Jerusalém para Jericó era uma descida que estava a cerca de 30 quilômetros ao leste, que era chamado Caminho Sanguento. Esse caminho aonde era o mais perigoso da Palestina. Ele se tornava um lugar sanguíneo mais perigoso da Palestina, porque lá estava infectado por salteadores que frequentavam aquele caminho e pegava qualquer pessoa que passasse por aquele lugar. E a Bíblia ela fala da história que esse homem foi deixado quase morto, e passando pelo caminho sacerdote, que vendo, passa por longe, juntamente o levita, porque os sacerdotes eles passavam por aquele caminho, porque Jericó era uma das cidades sacerdotal onde habitava na faixa de 12.000 sacerdotes. Então não tinha como eles ir por outro caminho a não ser passar por essa cidade. Eles passavam ali
ficaria impuro. Então o sacerdote e o levita, eles pensaram consigo: eu estou indo para o templo, estou indo para sacrificar, estou indo para adorar, mas eu conheço a lei. Se eu tocar em alguma pessoa imunda, eu se tornarei imundo também. Então eles passaram por longe para não se contaminar. Provavelmente aquele homem estava sangrando, estava sujo de sangue, ferido. E se os religiosos tocassem, eles não queriam ficar fora do seu ritual, do templo sagrado. E todos eles ficariam impuros se eles, cerimonialmente falando. E se eles estivessem imundos, eles não poderiam entrar no templo. Então eles pensaram assim: hoje o cantor é eu da igreja. Hoje quem vai pregar sou eu. Então eu não vou me contaminar com este homem que está ensanguentado. E eles passam por mundo cuidando da sua própria vida. E hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se preocupando somente em si mesmo. Hoje nós estamos não muito longe desse sacerdote. Hoje nós estamos vivendo uma geração de cristão que pensa só em si. É Deus, cada qual por si e Deus por todo. Mas dentro dessa parábola, dentro desse texto, Jesus ele mostrou a superioridade do Evangelho sobre a lei, não ensinando, nos ensinando a rejeitar qualquer religião ou lei que venha negligenciar o lado da misericórdia. Jesus, nessa parábola, ele vem nos ensinar a superioridade do Evangelho. Ele quer que eu e você rejeite toda a lei, toda a religião que tenta negligenciar o ato de misericórdia. Porque só existe uma religião pura e agrada a Deus, e ela está na Bíblia. Só existe uma religião pura que agrada a Deus, está lá em Tiago capítulo 1, verso 27. A religião pura, imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos, visitar as viúvas em período de necessidade. É a única religião que agrada a Deus. É quando você visita os órfãos, é quando você visita as viúvas e no momento de dificuldade. Irmão, sabe por quê? Que muitas vezes a tua oração, que muitas vezes a gente ora e não consegue resposta. Sabe por que muitas orações não são respondidas? É porque muitas vezes nós não damos ouvido aos pobres e aos necessitados que estão sobre a nossa vida. Você sabia disso? Provérbios capítulo 21, verso 3. O que tampa aos ouvidos ao clamor do pobre, quando ele clamar, não será ouvido. Nós, como igreja, nós temos que aprender a estender as mãos ao pobre e ao necessitado. Porque no momento que nós paramos para ouvir o
empresta ao Senhor, e este lhe pagará com o benefício. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, eles não estavam preocupados com o próximo. Ele estava preocupado se ele vai cantar. Não, eu vou cantar, hoje é meu dia. Não, eu vou palestrar para 5.000 pessoas. Então não tem como eu me contaminar com esse homem. Esses são o tipo de religioso da época, que só se preocupava com a fama, só se preocupava em cantar, só se preocupava em ministrar. Mas na hora de oferecer a misericórdia, de cumprir a lei, de cumprir os mandamentos, ele estava fora. Esse é o tipo de ajuda que os religiosos estão oferecendo em nossa geração. Não, se eu estiver bem com a minha esposa, se os meus filhos estiverem na igreja, está ótimo. É cada qual por si, Deus por todo. Será que quando a gente está na mesa, se alimentando, bebendo, almoçando, jantando, a gente tenta pensar em alguém que não comeu? Não pense. Sabe por que muitos não pensam? Porque as pessoas estão nem aí. A geladeira estando cheia, a conta estando gorda, os meninos com saúde, a mulher de boa. Você não se preocupa com nada. É aí onde entra a mensagem. Aonde está a misericórdia? Jesus, ele nos dá um grande ensinamento a respeito disso. Ele mostrou a superioridade sobre a lei, sobre a religião, sobre tudo. Ele quer que você rejeite tudo aquilo que é contra a misericórdia. Quantas vezes, irmãos, já apareceu no nosso caminho pessoas pobres e necessitadas, e muitos pais, como os religiosos, não dá nem aqui, desvia o caminho, não estende as mãos e deixa, desvia o caminho para não estender as mãos. Quando a gente age dessa forma, bicho, tem uma pessoa ali imunda, tem uma pessoa ali pobre, tem uma pessoa que está me importunando, a gente desvia o caminho, você está deixando, você está perdendo a oportunidade de emprestar a Deus aquilo que vocês fazem por necessidade. Quantas oportunidades você deixa passar quando você deixa de estender a mão para o necessitado, para o pobre, para aqueles que estão em situação difícil? E muitas vezes até você critica. Quem sabe você está comendo com a sua família num restaurante, aí chega aquela pessoa macalbinho, suja, querendo pedir comida ou alguma coisa, você se chateia. A música aí não consegue comer em paz. Aonde nós chegamos, tem morador de rua, tem pedinte, tem isso, tem aquilo. É no sinal, é na rua, é em todo canto. Você sabe por que essas pessoas estão lá? Porque essa vai ser a oportunidade que você tem de emprestar a Deus aquilo que você faz para os necessitados. Porque sempre vai ter. Aonde você for, sempre vai ter alguém necessitado. E esse alguém necessitado é a oportunidade que você tem de mostrar que tipo de crente você é. É a oportunidade de mostrar que tipo de cristão tu é. Porque os pobres, Jesus chegou, deu uma no Judas. A mulher prostituta chega nos pés de Jesus, começa a chorar, derramar o bálsamo
pensando aí umas centenas de dinheiro, viu? Tu poderia vender e dar aos pobres. Você sabe o que Jesus disse? Judas, os pobres, todos os dias estão em vários lugares. Essa aqui, ela está me preparando para o sepultamento. Se tu estiver preocupado com os pobres, não vai faltar pobre nem necessitado para você ajudar. Foi isso que Jesus disse para Judas. Judas, pobre sempre estarão convosco todos os dias, em todos os lugares, em nossa volta. E essas pessoas, olha para cá, que muitas vezes você passa por longe. Não gosta de mim não, porque eu estou cheiroso, viu? Estou indo para a igreja. Você está deixando de emprestar a Deus. Você está deixando de mostrar que tipo de cristão você é. É porque eu sempre vivo pregando dentro da igreja. Ser crente da igreja é a coisa mais fácil. Ser crente da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu quero ver você que ser crente lá fora. É de frente de um necessitado. É de frente de uma aprovação. É de frente de frente aonde ninguém me vê, aonde o pastor não vê, a mulher do pastor não vê, a mulher da oração não vê, aonde o professor da escola não vê, aonde ninguém vê. É aonde você tem a oportunidade de mostrar quem você é diante de Deus. Porque no momento que a gente empresta ao pobre, ao necessitado, Deus ele fica devedor de tudo aquilo que você dá aos pobres e ao necessitado. Quanto você investiu para você receber a parte de Deus do necessitado e do pobre? Eu não estou aqui falando para você pegar o que não tem e dar para os pobres, não estou falando isso. Eu estou querendo que você entenda. É porque se você e eu sabemos praticar o bem e não fazemos, nós estamos cometendo pecado. Se você sabe que é certo fazer o bem e não faz, você está cometendo um grande pecado. Mas quando nós emprestamos aos pobres, aos necessitados e às viúvas, nós estamos emprestando a Deus e Ele devolve, porque Ele não deixa de fazer para aqueles que ajudam aos necessitados. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Paulo ele vai estar dizendo aos Gálatas: não erreis, Deus não deixa se enganar por ninguém, porque aquilo que o homem semeia, também ele ceifará. Porque o que semeia na carne, ele colhe na carne, mas o que semeia no Espírito, ele colhe vida eterna, para a vida eterna. Irmão, Jesus é o maior exemplo de amor vivido na terra, na prática. Porque vocês dizem, ai, eu te amo, e lelele, blá blá blá. De boca para fora é a coisa mais fácil, eu quero ver na prática. Dizer que ama da boca para fora uma pessoa leprosa é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver você na prática, indo lá, abraçando ele e cuidando dele. Eu quero ver. Jesus ele foi o maior amor vivido na prática, porque ele levantou o abatido, ele estendeu as mãos para os pecadores, ele suportou os fracos, ele levantou os derrotados,
Ele passou a valorizar os pobres. A prática. Não é negócio de conversa fiada. Hoje em dia a gente tem umas orações pedindo para Jesus visitar. Não, Jesus não vai visitar. Ele quer que você vá visitar. Ô Senhor, visita o fulano lá no leito. Ai Senhor, visita o presidiário. Visita o louco. Visita o doente, o adético. Não, ele não vai visitar. Ele quer que você vá visitar. É nós que temos que ir. O que a gente faz? Visita, Senhor. Não, irmão, você que tem que visitar. Você que é o mensageiro, você que é o pregador, você que é o missionário, você que é o levita, você que é o sacerdote, você que conhece a palavra, você que foi liberto pelo Evangelho, você que foi lavado, você que foi transformado, você que é testemunha de Deus. Mas a gente não quer ir, a gente prefere mandar Jesus ir. Ô Jesus, visita aquele homem que está lá nos médicos, que está leproso, está na sala do isolamento, ninguém pode visitar. Visita, não, vai lá e visita. Veste uma roupa, um saco, uma touca e vai até lá e diz: Jesus vai te curar. Quer mandar Jesus ir é a coisa mais fácil. O difícil é você ir. Ô Jesus, dá um abraço no leproso, que ele está lá isolado. Ele está isolado porque ninguém quer ir. Visita o tuberculoso, Senhor, que está lá desenganado, está no isolamento. Ele está porque ninguém quer. Vou não, vou contaminar. Se eu for, eu posso se tornar um leproso. Jesus, visita Jesus. Não, visita não, vai dar você. Jesus foi o maior amor que ele viveu na prática. Não foi negócio de conversa fiada, conversa jogada fora, não. Ele viveu na prática. E ele quer que nós, como igreja, valorize os pobres, valorize as viúvas, os necessitados, aqueles que vivem na rua, aqueles que são passageiros. Porque se o olhar de Deus fosse igual ao nosso olhar, nós não estaríamos mais aqui, não. O olhar de Jesus para a pessoa mais miserável da terra é um olhar de misericórdia, de amor, de perdão. E Jesus, Ele quer que nós faremos o mesmo para cumprir a lei de Cristo. O doutor da lei estava querendo pegar Jesus, mas ele pegou foi o dele. Vai mexer com a pessoa errada. Ele querendo pegar Jesus em alguma coisa. Senhor, o que eu vou fazer para entrar na vida eterna, Jesus? Ama o Senhor teu Deus, seu plano, todo de próximo. Aí ele disse: quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Às vezes o nosso próximo não são aquelas pessoas que muitas vezes fazem parte do nosso convívio social. Às vezes o nosso próximo não é aquele que faz parte do grupinho da família ou do grupinho do WhatsApp. É quem vem que tem um grupinho só de quem tem dinheiro. Talvez o próximo não seja esse tipo de pessoa. O próximo de Jesus, ele nos revela muitas vezes, é aquela pessoa que você não gosta. Ser crente não é fácil. Tem um bocado de famoso aí entrando na religião
Tem um bocado de gente aí, e na onda do cristianismo, e não sei o que, entrando, pensa que não é fácil. Porque o próximo, que Jesus ele fala aqui, talvez não seja aquela pessoa que você gosta. Talvez não seja aquela pessoa atraente. O próximo pode ser até aquela pessoa que tu odeia ela. Mas para tu ter a vida eterna, tu vai ter que aprender a amar ela. Essa é a diferença que ninguém quer entender. Jesus, ele quer que nós fazemos o mesmo para cumprir a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levai a carga um dos outros, assim cumprirá a lei. Quer cumprir a lei? Leva a carga do teu próximo. Quer cumprir a lei? Ajuda o pobre. Mateus ele vai fazer uma escala, Jesus. Ele dizendo: olha, eu tive preso, vocês não me visitaram. Tive nu, não me vestiste. Passei necessidade, não tem ninguém que me alimentasse. Estava doente, não me visitaste. Aí a multidão, os discípulos começaram a indagar o que Jesus está querendo dizer, que ele teve doente. Jesus nunca adoeceu. Jesus nunca teve doente, a gente sempre manteve, sempre substituiu ele, não deixando faltar nada desse tipo. O que ele está falando? Aí Jesus ele vai resumir a parábola que ele está dizendo. Aí ele vai dizer: tive fome, me alimentaste. Tive nu, me vestiste. Tive preso, me visitaste. Tive doente, me visitaste. Aí depois ele falou o inverso. Aí as pessoas começam a indagar: Senhor, quando nós tivemos nu e não te visitamos? Senhor, quando aconteceu todo esse episódio e nós nunca nos estávamos presentes? Aí o Senhor vai resumir dizendo: aquele que deixar de fazer para um desses meus pequeninos aqui, estão deixando de fazer a mim. Jesus ele não tinha pirulito para dar a ninguém, irmão. Jesus ele pregava a verdade. Se quiser seguir a ele vai dizer: ó, eu não tenho onde na cabeça. O filho do homem não tem aonde na cabeça. Se quiser seguir, me siga, mas não me espere outra coisa. Porque o filho do homem não veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir o próximo. Quer cumprir a lei de Cristo? Carrega o fardo do outro. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso currículo familiar, do nosso grupo de amizade. Não faz. Talvez esse próximo não é alguém que não seja muito atraente ao nosso interesse. Talvez esse próximo pode ser até aquela pessoa que te maltratou lá no passado, ou até aquela pessoa que não gosta de você. Aí você prefere mudar de casa, prefere mudar de bairro, prefere mudar de cidade, prefere mudar de endereço do que se aproximar dessas pessoas. Não mude de bairro, não mude de casa, não mude de rua. Se você tem vontade de morar em outra cidade, em outro bairro, em qualquer lugar, mas vai primeiro lá naquela pessoa que te maltratou, aquela pessoa que te caluniou, aquela pessoa que disse que você não presta. Vai lá, dá um abraço nela, dá um abraço nele e diz: Jesus te ama. E eu também. Aleluia! Aí você pode ir embora. Mas se você sair do
Bíblia vai nos revelar: se possível, irmão, tenha paz com todos. Se possível. Porque Paulo já dizia que não era muito impossível. Ele diz: olha, se possível, não devais coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. E se possível, irmão, tenha paz com todos. Aí tem pessoas que têm inimigo, mas não se reconciliam. Tem inimiga, mas prefere mudar de casa, de bairro, de cidade, do que enfrentar o inimigo. Eu estou falando de enfrentar, não é na justiça, não é na bala, não é na tapa, é no amor. Aleluia. Porque esse é o próximo que Jesus quer que você ame. Irmãos, um rato, ele olha no buraco de uma parede, aí ele vê o fazendeiro e a mulher dele tirando um embrulho de dentro do saco. E para o desespero do rato, era uma ratoeira. O rato ficou desesperado. Foi lá na fazenda, advertiu a todos: tem um rato, não, tem uma ratoeira dentro de casa. O rato viu a ratoeira, aí foi lá na fazenda, lá onde estava a bicharada, e diz: olha, tem uma ratoeira dentro de casa. Tem uma ratoeira dentro de casa. Aí a galinha que estava cacarejando, estava ciscando, levantou a cabeça e disse: desculpa, senhor rato, eu entendo que é um grande problema para o senhor. Por favor, não me perturbe com esse negócio de há uma ratoeira dentro de casa. Não volte a me incomodar com esse negócio de há uma ratoeira dentro de casa. Aí ele chega para o povo e diz: tem uma ratoeira dentro de casa. Aí o povo disse: o rato, infelizmente o que eu posso fazer por você é rezar por ti. Não se preocupa não, seu rato, que nas minhas rezas eu sempre estarei rezando, estarei me lembrando de rezar por ti. Foi essa a resposta que ele deu para o rato. Aí a vaca questionou: é o que, senhor rato? É uma ratoeira? Porventura eu preciso me preocupar? A vaca dizendo para o rato: essa é uma ratoeira? Por acaso eu tenho que me preocupar? É perigo para mim? Eu acho que não. Eu acho que não é um perigo para mim. A vaca dizendo: então olha, não me abole com essa conversa de ratoeira, certo? As pessoas já lá ignoraram a notícia da ratoeira. Beleza. Naquela mesma noite, ouviu-se um barulho. Puxava. Houve um barulho de disparo da ratoeira. A mulher do fazendeiro se aproximou-se no escuro para ver o que havia perto. Como ela estava no escuro, não percebeu que a ratoeira tinha prendido um rabo de uma serpente. E ao estender as mãos, a cobra mordeu a mulher do fazendeiro. A cobra venenosa picou, e a mulher do fazendeiro foi levada ao hospital às pressas, foi medicada, voltou para casa com febre. Pegou, foi, tomou um medicamento e foi para casa, mas a mulher veio com febre. E desanimada, debilitada,
vou matar a galinha para fazer uma canja para minha esposa, para a bichinha se animar. Aí a galinha, pá, foi a primeira a morrer da história. Fez a canja para alimentar a mulher que estava sem mês, alimentar. A situação da mulher piorava. Vieram os amigos, os vizinhos, para visitar a mulher que estava doente, que estava mal. Aí o fazendeiro, para alimentar a família e os amigos, mandou matar o porco. Mata o porco para alimentar a mulher e os amigos, a família e os amigos. Porco matou o porco. A mulher do fazendeiro morre. E agora o fazendeiro, sem ter dinheiro para o fúnebre, para suprir as necessidades do velório, vendeu a vaca para um frigorífico mais próximo da cidade. Moral da história: nunca diga que é um problema seu quando existe uma ratoeira dentro de casa. O rato alertou o grupo que existia um problema dentro de casa. Porque quando tem uma ratoeira dentro de casa, irmão, todos que estão na casa estão correndo em perigo. O que essa história quer nos orientar para me concluir essa mensagem? Não se preocupe somente com os seus interesses. O rato foi o único que não morreu na história, mas ele é divertido. Tem uma ratoeira dentro de casa. A galinha deve ter dito: a ratoeira só serve para rato, não serve para galinha. O porco dizeu: para mim não é um perigo, a vaca piorou. Mas tinha uma coisa pior dessa história que eles não perceberam. Você sabe por que eles passaram por tudo isso? Porque eles estavam preocupados só com eles. E o que essa história nos revela, irmãos? É que nós não devemos nos preocupar só com nós mesmos. Filipenses capítulo 2, verso 4. Não atenda cada um para o que é próprio, mas também você se preocupe com o que é dos outros. Não atenda somente para a sua prioridade. Ah, eu estou salvo, a minha mulher está salva, meus filhos vão até falando a palavra de Deus, vão até cantando. Eu não estou nem aí para quem está rogado nas calçadas. É um perigo aí. Paulo manda a gente não olhar somente para aquilo que é nosso, mas temos que ir também para o que são dos outros. Se você está salvo, estende a mão para quem está lá na calçada. Você está salvo? Teu filho está salvo? Ajuda aquela mulher ali que é da vida, ou é das drogas. Estende as mãos. Se preocupa só com você, não. Porque Cristo, Ele morreu e comprou com seu sangue o que procede em todas as tribos e povos da face da terra, todas as nações do mundo. Depois que Ele ressuscitou entre os mortos, Ele comissionou a cada um, dizendo: ide em todas as nações e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O campo é o mundo, a mensagem é o Evangelho da Graça, o mensageiro são todos nós.
Se nós quisermos fazer discípulo entre as nações, você tem que fazer com que aquele homem lá passou o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano. Aí ele pega o homem, coloca na sua mula, chega até uma hospedaria e diz: olha, cuida dele aí, e está aqui um calção, tu investe dele aí, o que faltar, na volta eu pagarei o resto. Aí chega a hora que Jesus, ele pega o doutor da lei, aí ele diz: qual dos três foi o próximo dele? Aí ele vai falar: o samaritano. Aí Jesus diz: pois vai e faz o mesmo. Agora, como é que ele vai fazer o mesmo? Se os judeus não se davam com o samaritano, existia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Aí o inimigo do judeu, ele mostra para o judeu que ele conhece mais a lei de Deus do que eles. Aí Jesus, ele permitiu da boca deles, do doutor da lei, quem desses três foi o próximo daquele homem? Aí o homem tinha que dizer: é o meu inimigo. Faça isso comigo não, Jesus. Foi o samaritano. Aí Jesus disse: pois eu quero que vocês se unam. Jesus, ele disse: se foi ele que foi o próximo, está aí a resposta que tu queria para ir para o céu. Tu vai ter que amar o teu amigo, tu vai ter que amar o teu inimigo, tu vai ter que amar aquele que te odeia para você ir para o céu. Fica de pé. Diz para a pessoa que está do teu lado: irmão, tu quer fazer discípulo? Estende a mão para o necessitado. Eu não estou querendo que você pegue o pobre e leve a malha da tua casa, não. Estou falando isso. Eu estou falando para tu vender a tua casa, pegar teu dinheiro ou teu dízimo e comprar de cesta básica. Não, não estou falando isso. Eu quero que você entenda. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos mensageiros de Jesus, não seja como os religiosos da época, não seja como os sacerdotes, vem cá, missionário, seja o sacerdote ou o levita da época, mas seja com aquele que venha fazer a diferença. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Não faça que nem um samaritano, não faça que nem um religioso, levita e sacerdote. Ame o próximo como a si mesmo. Não ignore a oportunidade que você tem de emprestar a Deus quando você estende as mãos a um necessitado. Não perca a oportunidade de emprestar a Deus quando você deixa de estender a mão para quem está necessitado. Mas se você quer fazer discípulo entre as nações, quer cumprir a lei de Cristo, vamos seguir o exemplo de Jesus, que ele foi especialista em colocar na prática a respeito do que é o verdadeiro amor e a misericórdia para com o próximo. Só quem recebe essa mensagem diga glória a Deus. A missionária vai fazer aqui um convite para aqueles que querem aceitar Jesus, e na sequência vai estar fazendo uma oração por todos nós. Eu estava ouvindo aqui a mensagem e o Senhor trouxe a minha lembrança. Uma certa vez que nós fomos evangelizados no Hospital do Coração, no domingo, depois do almoço, a gente saiu com os irmãos para evangelizar. E nesse dia, as irmãs que foram comigo
e eu fui pro outro, não entendi o que Deus estava falando, porque a gente só ia juntos. Nesse dia a gente se dividiu e eu entrei numa parte, num corredor que eu nunca tinha ido ainda. E nesse corredor tinha somente uma porta. E Deus disse: entra aí. Mas eu achei aquela porta tão diferente dos outros leitos onde a gente ia. Aquela porta estava toda vedada. E Deus dizia: entra aí. Aí eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu fui entrar sozinha. Aí eu entrei. Irmãos, aí uma irmã correu, estava comigo e disse: ei, eu vou ficar contigo aqui desse lado. Posso? Eu disse: vamos, entra aqui comigo. Deus está mandando nós entrar nessa sala. Aí a gente entrou. Irmãos, quando eu entrei, meu coração partiu. Eram crianças, o tamanho desses pequenininhos aqui. Só criança, tinha assim uns 10, era enfermaria. E quando eu entrei, eles olharam assim, tão assustados. Eu assim, até com medo, eu não entendi, né? Porque eles olharam, eu olhei para Deus e disse: Senhor, o que foi que o Senhor mandou nós fazermos aqui? Porque eu nunca tinha ido evangelizar criança. A gente só entrava em leitos de adulto. E entrei naquela sala, obedeci o Senhor, as crianças ficaram olhando. E teve uma criança que olhou para mim com um sorriso tão lindo, aquela criança estava tão carente de presença de alguém. E ali eu comecei a falar para todos, porque já ia encerrar o momento da visita. E ele sai colocando a gente para fora, né? Ele saiu. E já ia encerrar o momento da visita. E eu não consegui ir de leito em leito, como a gente fazia. Eu falei para todos ao mesmo tempo. Comecei a falar que Jesus amava, que Jesus curava. E que eles eram muito especial para o Senhor. E teve criança, o sorriso deles era tão lindo, irmãos. E eu sei que quando eu terminei de falar, a gente fez uma rápida oração. E quando eu terminei de orar, a enfermeira entrou. Aí ela disse: o que vocês estão fazendo aqui? Não pode mãe entrar aqui, porque aqui é uma sala de isolamento. E eu fiquei arrasada, porque eu não gosto de desobedecer as regras. Mas Deus, Ele faz coisas que nós não entendemos. Entrei obedecendo a voz de Deus, correndo o risco de pegar alguma doença que aquelas crianças tinham. Todos que estavam lá estavam isolados. Por isso eu entendi a alegria quando eles viram. O susto, o sorriso, aquela vontade assim, sabe, de querer falar algo. Porque acho que muito tempo eles não viam a outra pessoa que não fosse as enfermeiras. E ela disse: eles estão todos em isolamento, porque todos eles estão com doença contagiosa. E eu vim embora, que me fez tão mal, eu fiquei: Senhor, misericórdia de Jesus. E o Senhor disse: apenas faz o que eu mando. E nada vai te acontecer. Eu nem estava preocupada, não. E graças a Deus, nem eu nem a outra irmã não nos contaminamos, não sentimos nada, porque foi ordem do Senhor. Nós entramos e fizemos aquilo que tinha que ser feito. E assim, várias ocasiões, além da minha caminhada, o Senhor tem colocado algumas pessoas do meu lado, que eu vejo carência do amor de Deus. E a minha oração para você nessa noite é que você esteja sensível à voz de Deus quando Ele falar com você. Porque muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus e nós achamos que nós estamos ficando doidos. Nós ouvimos a voz de Deus e nós achamos que é coisa da nossa cabeça. Mas é o Senhor querendo te usar para alguém. Não entre se Deus não mandar. Não entre. Mas se Ele mandar, faça. Porque Ele se responsabiliza. Aleluia. Eu quero convidar você nessa noite que ainda não teve um encontro com Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus que foi pregado e adorado neste lugar nessa noite,
Aleluia. Só através de Jesus Cristo. Eu quero convidar você aqui na frente que quer aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. E se você também quer reconciliar, se tiver alguém que queira se reconciliar, eu quero também orar por você. Volte enquanto ainda dá tempo. Volte enquanto as portas ainda estão abertas. Porque um dia vai chegar que você vai procurar os irmãos que eles não vão mais estar aqui. Você vai procurar uma igreja para ir. As igrejas não terão mais as pessoas, crianças, na oração. Não haverá mais louvor, não haverá mais nada. Porque Ele prometeu que vai vir buscar o povo. E esse povo somos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E esse dia vai chegar. E a minha oração é para que você seja alcançado antes desse dia. Aleluia. Não tem medo? Você que quer oração, feche os seus olhos, querido Deus e soberano Pai. Jesus, nessa noite, Pai, a tua palavra ela impactou os nossos corações a respeito, meu Senhor, aleluia, do amor ao próximo. A tua palavra falou conosco, meu Senhor, aleluia, sobre um verdadeiro amor, Senhor, aleluia, que precisa existir sobre as nossas vidas, Pai. Que é amar ao nosso próximo, Senhor, como a Ti mesmo. Senhor, é tão difícil, Pai. E eu acho até que é por isso, Senhor, que foi o primeiro mandamento, aleluia. Amar a Deus sobre todas as coisas, não amar a Ti e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque muitas vezes, Senhor, nós só pensamos em nós. Aleluia. E hoje, Senhor, na hora do almoço, na minha casa, quando eu ouvi meu esposo orando, Senhor, por aqueles que estavam sem alimento, quando o Senhor fez lembrar, Senhor, daqueles que não tinham, Pai, meu coração também se entristeceu, Pai, porque eu sei que existem muitas pessoas necessitadas. E eu te peço, Senhor, que nessa noite,